Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula sobre pastejo rotacionado para gado de leite. O tema da aula de hoje é cálculo da capacidade de suporte. Sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista. Então, como calcular a capacidade de suporte do piquete? Então, o exemplo que nós vamos usar aqui é: nós vamos calcular a taxa de lotação em vacas por hectare de um módulo de piquetes de 20 hectares de capim Tanzânia, subdivididos em 34 piquetes. Então nós temos um período de descanso de 33 dias, um período de ocupação de 1 dia, temos portanto 34 piquetes. Então o primeiro passo para calcular a capacidade de suporte, você vai rodar o piquete antes dos animais entrarem nesse piquete. Você vai rodar esse piquete que os animais irão entrar. E você vai medir a altura média do pasto desse piquete. Então você vai rodar aí em torno de 15 a 20 pontos. Você vai medir em torno de 15 a 20 pontos dentro do piquete. E você vai medir a altura média do pasto nesse piquete. Então, com a régua de manejo, com a régua que você vai adaptar, você pode pegar um cabo de enxada e colar uma fita métrica nela. E aí, com esse cabo de enxada, você vai medindo em 15 a 20 pontos, você mede a altura média do pasto. E vamos supor aqui que nesse exemplo, a altura média do pasto, do capim Tanzânia, deu 70 centímetros. Você rodou o pasto todinho e você mediu a altura média, deu 70 centímetros. Você vai escolher uma área que vai corresponder a esse tamanho médio do pasto, ou seja, uma área onde você tenha a altura média das folhas em torno de 70 centímetros. Você vai pegar um quadrado de 1 metro quadrado, ou seja, um quadrado de 1 metro por 1 metro. Esse quadrado pode ser feito de ferro, esse quadrado pode ser feito de cano PVC. Você pode colar o cano, fazer um quadrado de 1 metro quadrado, 1 por 1. Pode ser feito de madeira, pode ser feito de bambu, você escolhe o material. Pode ser feito de ferro. Você vai pegar esse quadrado de 1 metro quadrado, de 1 por 1, você vai colocar dentro dessa parcela, dessa parte do pasto, que corresponde à altura média do pasto, e você vai cortar toda a forragem rente ao solo dentro desse quadrado, dentro desse 1 metro quadrado. Ok? Então você vai cortar rente ao solo toda a forragem contida dentro desse 1 metro quadrado, que você colocou o quadrado, e você vai pesar. Então seria isso aqui os passos. Após rodar todo o pasto e verificar a altura média do pasto, que foi 70 centímetros, você vai escolher um ponto correspondente à altura média. Você vai colocar o quadrado de 1 metro quadrado dentro desse ponto. Você vai cortar toda a forragem rente ao solo. Você vai pesar. E no nosso exemplo aqui, essa forragem dentro desse 1 metro quadrado, ela pesou 1,85 kg de matéria verde. Então nós temos 1,85 kg de matéria verde por metro quadrado. Após você pegar e pesar, você vai tirar a matéria seca, você vai determinar o teor de matéria seca desse pasto. Existe o método que você usa, o micro-ondas. Tem uma aula nossa que tem explicando passo a passo como determinar a matéria seca no micro-ondas. Se você não assistiu, assista. E a porcentagem de matéria seca foi determinada no micro-ondas. Nós temos 20% de matéria seca nesse pasto. Ou seja, 80% vai ser água e 20% de matéria seca. Então, se em 1 metro quadrado eu tenho 1,85 kg de matéria verde, em 1 hectare, que é 10 mil metros quadrados, eu tenho quanto? Então é só pegar 10 mil metros quadrados, que corresponde a 1 hectare, e multiplicar por 1,85. Você vai ter a produção de matéria verde por hectare.
18.500 kg de matéria verde por hectare. Ok? Então a massa de forragem disponível antes do pastejo é de 2.500 kg de matéria verde por hectare. Se eu considerar que o pasto tem 20% de matéria seca, 18.500 vezes 20%, eu tenho um total de matéria seca disponível de 3.700 kg de matéria seca por hectare. Então a massa de forragem disponível antes do pastejo é 3.700 kg de matéria seca por hectare. Eu tenho uma área de 20 hectares, subdividida em 34 piquetes. Então 20 hectares dividido por 34, eu tenho cada piquete 0,59 hectares. Tá? Para mim saber a disponibilidade de matéria seca por piquete, é só pegar os 3.500 kg de matéria seca, os 3.700 kg de matéria seca por hectare e multiplicar pelo tamanho do piquete. Olha lá, cada piquete tem 0,59 hectares. Então você pega 3.700 vezes 0,59, eu tenho uma disponibilidade de 2.183 kg de matéria seca por piquete, ou 2,18 toneladas de matéria seca por piquete. Se eu dividir por um dia de ocupação, eu vou ter os mesmos 2.183 kg de matéria seca por dia. Então essa aqui é a disponibilidade de matéria seca por piquete dia, né? Se eu considerar em torno de 50% de perdas, ou seja, perdas mais resíduo após o pastejo, o animal só vai aproveitar 50% dessa forragem disponível. Os outros 50% serão perdas, né, que ocorrem durante o pastejo, e o resíduo após o pastejo. Nós temos que deixar um resíduo após o pastejo. Eu não posso rapar o pasto. Então eu considerei 50% de perdas. 50% de perdas mais resíduo. Então eu tinha 2.183 kg de matéria seca disponível por dia, só que eu só tenho 50% que o animal vai aproveitar. Os outros 50% vai ser o resíduo que vai ficar após o pastejo e as perdas. Então agora eu só tenho 1.091,5 kg de matéria seca disponível para o animal comer por dia. Uma vaca de 500 kg, comendo em torno de 2,5% do seu peso vivo em matéria seca, ela vai comer 12,5 kg de matéria seca por dia. Se eu pegar a forragem disponível e dividir pelo consumo de uma vaca por dia, eu vou achar quantas vacas eu posso colocar por piquete. Então eu tenho 1.091 kg de matéria seca disponível dia e uma vaca consome 12,5 kg de matéria seca dia. Então, isso divide por isso, eu posso colocar 87 vacas por piquete. A minha taxa, 87 vacas por piquete por dia. A minha taxa de lotação instantânea, portanto, vai ser 87 vacas. Eu vou colocar 87 vacas nesse piquete de 0,59 hectares durante um dia. Essa é a minha taxa de lotação instantânea. Qual a minha taxa de lotação real? São 87 vacas dividido pela área total, que são 20 hectares. Né? Que a vaca pasteja um piquete, enquanto os outros piquetes permanecem em descanso. Mas a área total é 20 hectares. São 34 piquetes de 0,59 hectares. Então a área total é 20. Então a lotação real é 87 vacas dividido por 20 hectares, 4,35 vacas por hectare. Ok? Então esse aqui foi um cálculo da capacidade de suporte de um piquete. Então você vai fazendo em todos os piquetes e vai ajustando a carga animal aí. Então se você tinha colocado, por exemplo, se você tinha 60 vacas para comer esse piquete e você tem que colocar 87, provavelmente vai sobrar capim. Porque a disponibilidade de forragem nesse piquete é para 87 vacas comerem. Se você só tem 60, você precisa aumentar a capacidade de suporte. Qual a solução? Eu tenho que colocar 87 vacas nesse piquete, mas eu só tenho 50.
você vai colocar 50 vacas, vai fazer o desponte durante um dia e depois você faz o repasse com a categoria de menor exigência. Faz um repasse com vaca seca, com novilha e vai baixar para o resíduo ideal, que para o capim Tanzânia é em torno de 30 a 35 centímetros. Se você tiver as 87 vacas para colocar no piquete, ótimo. Né? A disponibilidade de forragem ali está, a sua capacidade de suporte está certa, está adequada. A sua taxa de lotação está adequada à capacidade de suporte do pasto. Seu pasto, esse piquete, tem capacidade de suportar 87 vacas por dia. Então você vai ter um consumo uniforme, vai baixar para o resíduo ideal, que é em torno de 30 a 35 centímetros, e vai para o outro piquete depois. Se você não tiver as 87 vacas para colocar nesse piquete, tiver só 50, você coloca 50 vacas. É claro que vai sobrar capim. Depois de um dia, você tira 50 vacas e faz um repasse com outra categoria para baixar esse resíduo para em torno de 30 centímetros. Ok? Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado pela sua presença. Se você gostou, se foi útil para você, então curta o vídeo, se inscreva no canal para ver as outras aulas. Ok? Um abraço, até a próxima.